Bom dia, gravando. Opa. Vamos dar continuidade então, meus amigos, ao estudo da bioquímica. Nós já vimos como ocorre a glicólise e hoje eu gostaria de apresentar outras reações que acontecem no organismo para vocês. Glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese. Está escrito errado ali. E falar do metabolismo como um todo, né? Bom, você até agora já sabe que a glicose é extremamente necessária para a produção de energia, né? E tem em todas as células mecanismos que degradam a glicose, transformando-a em duas moléculas de piruvato, que depois entram na mitocôndria, são transformadas em acetilcoenzima A, passam pelo ciclo do ácido cítrico, produzindo NADH mais FADH2, que são formas de armazenar elétrons. Esses elétrons são posteriormente transmitidos para a cadeia de transporte de elétrons e essa energia do salto eletrônico nas proteínas de membrana mitocondriais bombeia prótons para o espaço intermembrana. Quando esses prótons voltam para a matriz mitocondrial, gira as pás da ATP sintase, produzindo ATP, que é a nossa moeda energética. Então, é claro que você não precisa gravar todo esse caminho, né? Mas eu preciso que vocês entendam que funciona assim, sejam expostos a esse tipo de mecanismo, né? Por quê? Ele faz parte do metabolismo. Essa complexa rede metabólica que vocês podem ver na figura está associada ao metabolismo de carboidratos, está associada ao metabolismo de lipídios e outros esqueletos de 3 carbonos, como por exemplo os aminoácidos, podem se anexar aqui ao ciclo do ácido cítrico. Então, esse aqui é o ciclo que gera energia no corpo. Então, aqui a gente tem a glicólise, né? Essas etapas de glicólise. Produz o piruvato entra na mitocôndria, ciclo do ácido cítrico. Isso aqui produz energia para alimentar todas as outras vias metabólicas. É como se fosse uma tomada, certo? Em que todos esses outros aparelhos estivessem ligados. Os lipídios, eles também se tornam energia. Eles não são uma excelente molécula de armazenamento? Ok. Quando eles vão para o interior da mitocôndria, eles também podem ser transformados em energia. Aminoácidos podem ser transformados em energia. Então, todo o seu organismo, ele quer que a produção de energia seja constante. E aí, quando falta carboidrato, uso lipídios. Quando falta lipídios, eu uso aminoácidos. Isso acontece nos nossos pacientes. É possível verificar que, por exemplo, pacientes que estão expostos a patologias emagrecem, perdem massa muscular,
Então, quando você observa isso nas pessoas, nos pacientes, isso está relacionado com problemas metabólicos. E nós, enquanto profissionais de saúde, devemos compreender que das vias metabólicas depende a saúde dos nossos pacientes. Porque não adianta só administrar o medicamento. O medicamento, até certo ponto, trabalha os sintomas. Atuar nas vias metabólicas por meio de hábitos saudáveis e alimentação saudável é o procedimento que acompanha todos os tratamentos medicamentosos dos nossos pacientes, certo? É por isso que a disciplina de bioquímica é administrada em todos os cursos da área de saúde. É que para que você tenha essa noção de que o metabolismo interfere também em todos os processos orgânicos que acontecem no corpo. Então, o metabolismo é uma malha tridimensional. Uma típica célula eucariótica, cada uma das nossas células, tá? Tem a capacidade de produzir cerca de 30.000 proteínas diferentes, que catalisam milhares de reações diferentes, envolvendo muitas centenas de metabólitos, muitos deles compartilhados por mais de uma via. Tudo isso aí que vocês estão vendo na figura são reações. E os círculos, né, são produtos, né, e as conexões entre eles são catalisadas por enzimas. Eu quero que você também perceba a importância das proteínas para o metabolismo, a importância da nutrição adequada de aminoácidos e aminoácidos de qualidade para quê? Para que essas proteínas possam ser sintetizadas e conduzir as reações bioquímicas necessárias no corpo, né? É aqui que a gente vai percebendo a importância das macromoléculas. Só que essas macromoléculas são produzidas a partir de aminoácidos, de carboidratos. Nesta imagem resumida e muito simplificada das vias metabólicas, cada ponto representa um composto intermediário e cada linha de conexão representa uma reação enzimática. Então, veja, um problema aqui, por exemplo, numa dessas enzimas, trará problemas para a rede metabólica como um todo. Pode ser até que seja incompatível com a vida. Um problema aqui provavelmente é a hexoquinase pegando a glicose e transformando a glicose em glicose 6-fosfato para que ela não deixe mais a célula, né? Ela fica carregada negativamente e aí não atravessa a membrana. Um problema aqui desestabiliza todas as demais enzimas do ciclo, porque eu não terei mais a glicose entrando na célula. E olha que legal. Quando o paciente tem diabetes, essa glicose entra na célula? Ou ela fica acumulada no sangue, causando a hiperglicemia? Então, da bioquímica dependem essas alterações metabólicas que causam as patologias mais prevalentes do mundo, como diabetes, obesidade, e nós já conhecemos diabetes e obesidade como diabesidade, porque ambas costumam andar juntas nos nossos pacientes, né? E nós também já verificamos que o corpo, a fim de conduzir as reações que necessitam de energia, acopla tais reações com transformações químicas que liberam energia. Então, se diversas dessas reações precisam de energia para acontecer, elas são acopladas com as reações que liberam energia, como, por exemplo, o metabolismo dos carboidratos. Então, eu quero que na sua cabeça você imagine o seguinte: toda essa complexa rede
de vias metabólicas acontece dentro de cada uma das nossas células. Algumas células não têm enzimas que criam glicogênio, por exemplo. A glicogênese, que é a síntese do glicogênio, que é um polímero de glicose para armazenamento, acontece no fígado e nos músculos quando nós já estamos desenvolvidos, né? Os bebês, no desenvolvimento fetal, fazem por exemplo, a gliconeogênese em diversos órgãos. A nossa gliconeogênese, depois de nascidos, só ocorre no fígado, né? Mas todas as células têm essa complexa rede metabólica e para todas as reações que existem nas células, na síntese proteica, por exemplo, quando ela vai sintetizar as proteínas necessárias para que a célula se divida, essa síntese será acoplada com o metabolismo de carboidratos para que haja um fornecimento de energia. Então é mais ou menos quando a pessoa fala assim: aproveita que você está indo na cozinha e me traz um copo d'água, né? Então, aproveita que você já está oxidando a glicose, produzindo energia, e acopla a reação de síntese da DNA girase, que é uma enzima que está lá no núcleo girando o DNA para que ele possa ser copiado. Aproveita que você está degradando aí a acetilcoenzima A, oxidando a acetilcoenzima A até CO2, produzindo NAD, H e FADH2, que gerarão aí o transporte de prótons para o espaço intermembrano, que depois girará as bases da proteína ATP sintase, produzindo ATP, e usa essa energia para produzir os ribossomos, que são organelas proteicas, né? Então é assim que funciona a bioquímica. Esse é o grande segredo, né? No que a gente deve ficar atento, então? Vocês viram uma representação complexa da rede metabólica. Como eu já comentei, problemas pontuais nessa rede podem desencadear problemas em diversas vias metabólicas diferentes. E é lógico que você não precisa decorar essa rede metabólica, ninguém decora isso. A questão é que, quando você for exposto a alguma doença que está caracterizada já dentro da rede metabólica, você será capaz de interpretar esses dados, sabendo como é que funciona uma célula, quais são os problemas dessa célula que não tem determinada enzima, e aí não produz os compostos necessários para a manutenção da saúde. Como é que eu te dou um bom exemplo aí de por que a gente tem que ter esse raciocínio amplo da bioquímica na área de saúde? A deficiência de ferro na alimentação causa anemia. Isso você já sabe, né? Se eu não tenho ferro, se eu tenho a anemia ferropriva por causa da deficiência de ferro, ela causa uma dificuldade de oxigenação. Por quê? Porque o ferro não entra na estrutura do grupo M da hemoglobina para carregar o oxigênio. Você veja que qualquer estrutura metálica composta de ferro na natureza enferruja. Então, o oxigênio tem uma afinidade muito grande pelo ferro. E é esse átomo de ferro que carrega o oxigênio quando a gente inspira. Ele se combina com o grupo M da hemoglobina, das hemácias que estão passando aqui no pulmão. Essas hemácias acabaram de passar por todo o meu corpo pegando o CO2 que foi produzido depois da descarboxilação do piruvato. É por isso que você respira. Quando você inspira, você está levando o CO2 lá para a mitocôndria como aceptor final dos elétrons da cadeia de transporte de elétrons, produzindo água. E quando você expira, o CO2 produzido lá no ciclo do ácido cítrico,
é eliminado. É assim que funciona. E essa capacidade de enxergar toda a complexidade bioquímica do organismo é necessária para que você consiga ter uma ideia do tratamento que pode ser empregado para determinada doença. Então, nessa imagem à esquerda, você pode olhar o problema do paciente como um leão. E ele tem as necessidades de tratamento medicamentoso, de mudanças de hábito de vida, mas muitas vezes esse mesmo problema, como você pode ver na imagem da direita, ele não é tão grave assim. Pode ser um rato. Então, da mesma forma que existe aí, né, uma ilusão de ótica, né, os problemas de saúde têm várias facetas para serem exploradas, porque são complexos. E você pode atacar esse problema de saúde do paciente de diversos pontos possíveis, se você tem a ideia de um metabolismo. Então, no caso da anemia, eu posso suplementar ferro? Posso. Mas será que esse paciente também não precisa, já que ele não tem ferro na alimentação, será que ele tem aminoácidos? Poxa, poderia ser interessante fazer uma suplementação com aminoácidos. E como é que está a massa muscular dele? Certamente ele degradou completamente as suas proteínas da massa muscular, porque se ele não tem ferro, ele está mal nutrido, e aí não tem como fazer o ciclo do ácido cítrico com carboidratos. Ele está usando aminoácidos das proteínas do músculo esquelético dele. Da mesma forma que eu mostrei o exemplo para vocês, e vou mostrar novamente, do maratonista e o corredor de 100 metros rasos. Por que o maratonista não tem toda a musculatura esquelética desenvolvida? Porque as provas de maratona, 42 quilômetros, e o treinamento exige que ele produza energia no jejum. Não tem como ele ir comendo e correndo, né? Então ele gasta toda a glicose, gasta o glicogênio e precisa pegar os aminoácidos para produzir energia. Por quê? Porque essa produção de energia pode ser feita em anaerobiose, sem o oxigênio. A produção de energia a partir da gordura, dos triacilgliceróis, ácidos graxos, só ocorre na presença de oxigênio. Então tem que ser um exercício lento, prolongado. Então, eles são magros também, mas eles não gastam gordura na prova da maratona, né? Eles estão gastando, na verdade, carboidratos e proteínas. Para emagrecer, é necessário que a programação de exercícios seja realizada em exercícios lentos e prolongados, para dar tempo do ácido graxo sair do tecido adiposo, entrar na corrente sanguínea, se distribuir no corpo inteiro, entrar na mitocôndria das células e aí então ser degradado. E precisa de oxigênio. Então, exercícios vigorosos, que demandam uma quantidade grande de energia num curto espaço de tempo, não queimam gordura. Muitas vezes você encontrará relações bioquímicas entre os exames do paciente, fármacos, alimentação. Então, se o paciente tem uma hipoalbuminemia, que é uma quantidade reduzida, fora do normal, de albumina no sangue. A albumina é uma proteína globular que é sintetizada a partir dos aminoácidos absorvidos na dieta, pelo fígado. E aí, essa proteína globular se dispersa no sangue como um todo e todas as suas células fazem a pinocitose da albumina. A albumina entra na membrana e é, entre aspas, digerida para fornecer os aminoácidos que serão utilizados na síntese proteica. Então, como é que o seu cabelo cresce, por exemplo? A queratina do cabelo é uma proteína. Mas como que essa proteína sai da picanha que você engoliu
até chegar lá no bulbo capilar. Esse que é o processo. E eu estou te contando esse processo porque, como a albumina é sintetizada no fígado e se dispersa no corpo inteiro, grudada nela vão os hormônios de crescimento, vai a adrenalina, grudada na albumina vão os ácidos graxos, que podem ser utilizados como energia, grudados na albumina, vão a maioria dos fármacos, a imensa maioria dos fármacos que são absorvidos por via oral. Então ela é excepcional nesse sentido. E se eu tenho hipoalbuminemia, eu não tenho transporte de hormônios, eu não tenho transporte de ácidos graxos, eu não tenho transporte de fármacos. Então, se eu uso fármacos para tratar um paciente que tem hipoalbuminemia, não dá para esperar que o tratamento tenha tanto sucesso, porque os fármacos não serão distribuídos pelo corpo. A hipoalbuminemia pode causar inchaço nas pernas, por exemplo. Se eu tenho um sangue pouco concentrado, com pouca albumina, o espaço intersticial, né, que está ali entre as artérias e os músculos ficam mais concentrados e a água passa do local menos concentrado para o mais concentrado, acaba inchando as pernas do paciente. E aí você já relaciona isso com um problema hepático. Por quê? Porque pode ser que o fígado não esteja sintetizando a albumina por algum dano hepático nos hepatócitos. Essas são as correlações que você é capaz de fazer a partir da bioquímica, conhecimento bioquímico. O metabolismo conecta, interfere e participa de todas as intervenções que podemos fazer na saúde dos nossos pacientes. Então, no processo aí de saúde, de obtenção da saúde, né, não é só tomar o remédio. Não é só isso. Existem outras práticas complementares que podem auxiliar nossos pacientes. Até mesmo a cicatrização de feridas, por exemplo, exige uma quantidade considerável de precursores biosintéticos, alimentos, vitaminas, para que ocorra de forma adequada. Então, aquelas feridas do paciente são células que precisam se multiplicar, certo? Então, essas células precisam duplicar fitas de DNA. Essas células precisam fazer síntese proteica para produzir as enzimas que vão duplicar a fita de DNA. Esse crescimento celular gera radicais livres, então eu preciso de antioxidantes ali para fazer com que o processo ocorra de forma adequada, né? Então, olha, veja a série de componentes necessários que completam o fato de asepsia da ferida, de cuidados ali da ferida em si, posição, curativo, né? E esse tipo de noção ajuda demais. Não basta apenas aplicar o tratamento prescrito, é necessário participar ativamente do processo. Quando você interfere dessa forma nos problemas de saúde do paciente, ele se sente de fato cuidado. E isso é excelente. Aquela velha máxima do Hipócrates, né? Que o seu alimento seja seu medicamento, que o seu medicamento seja seu alimento. Então, aqui na bioquímica, você consegue ter a noção de como alimento, comportamento, metabolismo interferem na saúde. O fígado, por exemplo, sintetiza quase a totalidade de proteínas presentes no sangue. Não só, olha que interessante, a albumina, o fígado sintetiza, por exemplo, proteínas que são conhecidas como proteínas do sistema complemento. Quem que é o sistema complemento? Como o próprio nome já diz, ele complementa alguma coisa. Ele complementa quem? O sistema imune. Então, no nosso sangue, circulam proteínas que, quando tem uma bactéria lá, e um anticorpo ligado nessa bactéria, isso significa que o seu organismo já encontrou com aquela bactéria antes, viu que ela é um invasor
produziu anticorpos contra ela, esses anticorpos estão circulando no seu sangue. Beleza. A bactéria entrou lá no seu sangue, ligou um anticorpo nela. As proteínas do sistema complemento, quando percebem um anticorpo ligado na bactéria, se ligam ali também. E desencadeiam uma série de reações em que as proteínas presentes ali no sangue, entre elas uma proteína que chama, acho que C9, complexo 9, cria um poro na membrana bacteriana. E a bactéria, então, é como se ela tivesse sido metralhada. Surgem diversos poros na membrana bacteriana que são produzidos aí por uma proteína plasmática que já está circulando no seu sangue, que é polimerizada ali, formando esse poro. A gente chama esse poro de complexo de ataque à membrana. E depois de metralhada, a bactéria morre, né? Porque o conteúdo interno dessa bactéria passa pro plasma, né? E aí não tem como ela sobreviver a isso. É racional esperar que em pacientes com comprometimento desse órgão exista uma sensibilidade maior. Então, quando você sabe que o paciente tem danos hepáticos, você já vai esperar a hipoalbuminemia, já vai esperar, por exemplo, um efeito não tão eficiente de fármacos e uma fragilidade do sistema imune, já que como é que o fígado vai produzir as proteínas do complemento, que complementam a ação do sistema imune? Não é interessante pensar dessa forma? O fígado também está relacionado com o armazenamento de glicogênio, manutenção da glicemia, síntese e degradação de gorduras. Até o metabolismo energético, depois de um dano hepático, ele fica completamente alterado, né? Como eu já expliquei para vocês aí a função do fígado, e vamos ver também ao longo do curso, aí, até o final do semestre. Então, todo profissional de saúde precisa adquirir essa visão além do alcance. Então, o paciente tem um problema de saúde? Tem, mas quais são os outros determinantes aí por trás em que eu posso atuar para auxiliar no tratamento? Essa é a visão que nós temos que ter aí para que os nossos pacientes tenham sucesso no tratamento deles, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês de como que a bioquímica interfere aí no metabolismo das pessoas. Além do comprometimento de tecidos ou órgãos, características genéticas interferem no metabolismo. Então, nós vimos aí os nucleotídeos, né, o DNA presente nas células e as condições alimentares, o estresse pelo qual os indivíduos passam, predispõem ao desenvolvimento de doenças. Então, na Ucrânia, em 1933, houve uma grande fome. E eles conseguiram verificar que nas gerações de ucranianos, quem passou por essa grande fome em 1933, ao passar dos anos, desenvolveu diabetes. E é nítida a diferença entre quem não pegou essa grande fome anos antes e quem não pegou essa etapa de grande fome anos depois. Agora, entre os indivíduos que atravessaram essa grande fome e sobreviveram, diversos deles desenvolveram diabetes. Por quê? Há uma alteração genética do metabolismo, daquela malha tridimensional que eu mostrei para vocês, durante um estresse. Então, diversas proteínas modificam sua expressão. Pode ser que o armazenamento de energia seja maior, então desequilibra o metabolismo do indivíduo, né? E essa foi a taxa de mortalidade por ano na Ucrânia. Então, em 1933, devido à grande fome, a taxa de mortalidade foi lá em cima. Então, o pessoal que morava lá passou por estresse, muito estresse, passou por fome, como o próprio nome já diz, né? E como que essa grande fome atuou posteriormente aí no metabolismo dos pacientes, dos ucranianos?
Aqui existe um índice de prevalência do diabetes na população de acordo com o ano de nascimento. E notem que os ucranianos que participam desse gráfico aí nasceram em 1933, que foi o ano da Grande Fome. Eles não passaram pela Grande Fome. Né? Quem passou pela Grande Fome, tudo bem, sobreviveu e tal. Mas quem nasceu em 1933, então, foi o primeiro ano de vida dessas pessoas que se tornou um determinante lá na frente de prevalência do diabetes. Então vejam como a expressão gênica, o estresse e o metabolismo podem se relacionar. A fome no primeiro ano de vida e a prevalência de diabetes mellitus tipo 2. E essa prevalência ainda foi maior nas mulheres do que nos homens. Vejam que interessante. Então, o que é a glicólise? É a oxidação da glicose para obtenção de energia, ATP. Ela ocorre sem a presença de oxigênio no citoplasma das células. Eu preciso que você saiba disso, tá? E a gliconeogênese? É a utilização de compostos variados para sintetizar novas moléculas de glicose. Então, é possível pegar esqueletos de aminoácidos, por exemplo, e sintetizar novas moléculas de glicose. Por que o corpo lança a mão desse artifício? Porque o sistema nervoso central, por exemplo, ele é movido a glicose ou corpos cetônicos, só que ele prefere trabalhar com glicose. O cérebro gasta 120 gramas de glicose em média por dia. E você não pode deixar o seu cérebro parar. Então, o corpo tem aí umas gambiarras para produzir outras moléculas de glicose e enviar essas moléculas lá para o cérebro. Então, o que eu vou perguntar para vocês nas próximas avaliações? Qual a importância da glicólise? Ela é a responsável por preparar o ciclo do ácido cítrico, porque ela transforma uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, que vira acetilcoenzima A dentro da mitocôndria e gera aquela quantidade absurda de ATP. Sem a glicólise, eu não tenho ciclo do ácido tricarboxílico. Sem a glicólise, eu não gero energia na ausência de oxigênio. Então, sempre que você for estudar essas questões bioquímicas, não se imagine agora, na sociedade moderna, e não quer dizer também que as sociedades do passado eram atrasadas, mas se imagine lá 6.000 anos atrás, precisando caçar e coletar alimentos. Se você não conseguisse achar os alimentos, né, e ficasse com fome, e aparecesse um tigre dente de sabre, você ia precisar correr. Então, correndo, aquela energia que ainda estava circulando no seu corpo lá, né, uma glicemia, sei lá, de 90 miligramas por decilitro de sangue, que é uma glicemia normal, mas é o que restou de energia para você, que o fígado está mantendo pela gluconeogênese, vai ter que ser transformada em energia. Você vai correr, não vai ter tempo de oxigenar os músculos, mas você vai ter que correr. Então, se não fosse a glicólise, você não conseguiria gerar energia para correr em anaerobiose, um exercício vigoroso necessário para a sobrevivência. E a gluconeogênese? Sem a gluconeogênese, a hipoglicemia seria mortal, porque o corpo não seria capaz de manter os níveis de glicose adequados para nutrir o cérebro. Então, pensa bem, se você ficasse lá naquela época, 6.000 anos atrás, um dia sem comer, você teria problemas cerebrais, né? Porque o cérebro não teria como gerar energia. Mas aí vai o fígado, cria novas moléculas de glicose, cria os corpos cetônicos também, a partir de ácidos graxos, manda isso para o sangue e o cérebro passa a trabalhar novamente.
Nós vamos ver a questão dos lipídios posteriormente, né? Dos corpos cetônicos. Mas já adiantando para vocês. Nos organismos, desde as bactérias até as plantas e os vertebrados, o excesso de glicose é convertido em formas poliméricas de armazenamento. Como eu já comentei também, não tem como armazenar a glicose na forma de glicose. Porque se for para armazenar a quantidade que a gente tem armazenada em glicogênio no formato de glicose, a gente teria que ter uma caixa d'água na barriga. A glicose precisa ser solvatada. Dentro da célula, se essa quantidade de grânulo de glicogênio que estão aqui presentes fossem glicose, a célula seria explodida, porque a concentração interna da célula seria muito grande. A água entraria pela membrana. A água vai de onde ela está menos concentrada, do espaço onde há uma menor concentração de solutos, para onde há mais concentração de solutos, né? É o que a gente chama de osmose. Então a água entra na célula, a célula ia explodir. Então a glicose é polimerizada. O termo que a gente pode usar aí é zipar, né? Zipada. E dessa forma consegue-se armazenar muita glicose sem alterar o equilíbrio osmótico da célula. Esse aqui, por exemplo, é um hepatócito, porque o fígado acumula glicogênio. Então, a glicose em excesso que está circulando no seu corpo depois da alimentação, quando passa no fígado, passa ali do lado do hepatócito, ela entra no hepatócito, é fosforilada, e aí não sai mais da célula. E aí pode ser utilizada para polimerização, transformando-se em glicogênio, uma molécula de armazenamento. É esse glicogênio que ajuda a salvar você quando você está com fome. Você já reparou que depois do almoço, você, lá para umas 3, 4 horas da tarde, você sente uma fome? E aí, se você tiver que continuar trabalhando ou fazendo alguma atividade, essa fome passa? Pois é. Essa fome é a queda abrupta de glicemia. Depois que essa glicemia caiu, isso aciona processos que quebram o glicogênio em moléculas de glicose para restabelecer a glicemia. E aí a fome passa. Essa falta de energia, né, porque por causa da baixa repentina de carboidratos, aciona processos que pegam os ácidos graxos do tecido adiposo e mandam os ácidos graxos do tecido adiposo para o sangue para que ele seja degradado lentamente, também gerando energia, né? E é assim que funciona o organismo. Nos vertebrados, o glicogênio é encontrado principalmente no fígado e no músculo esquelético, podendo representar até 10% do peso do fígado e 1 a 2% do peso do músculo. Então, lá no músculo, que é onde você precisa gerar energia vigorosamente, se você precisar lutar, se você precisar fugir, tem glicogênio armazenado também. Se toda essa glicose fosse dissolvida no citossol de um hepatócito, sua concentração seria de cerca de 0,4 mol por litro, suficiente para influenciar as propriedades osmóticas da célula. Então, a célula seria rompida por osmose, né? A água do sangue ali entraria nas células e explodiria as células. Quando armazenada na forma de um grande polímero, que é o caso do glicogênio, aqueles grânulos que nós vimos no hepatócito, e existem aqueles grânulos também nas células musculares, a mesma massa de glicose, que seria 0,4 mol por litro, se torna 0,01 milimolar. Então, ela não influencia no equilíbrio osmótico da célula. O glicogênio, então, é armazenado naqueles grandes grânulos, no citossol, então, no citoplasma da célula. A partícula básica do glicogênio, a partícula B, tem um diâmetro de cerca de 21 nanômetros e consiste em 55 mil resíduos de glicose. Então, dentro de cada grânulo daquele, tem 55 mil moléculas de glicose. Essas partículas desaparecem completamente após um jejum de 24 horas. Veja como é importante, né, ter aí o glicogênio armazenado nas nossas células. O glicogênio do músculo fornece uma fonte de energia rápida para o metabolismo aeróbio e anaeróbico também. O glicogênio muscular pode ser gasto em menos de 1 hora durante atividade intensa. Por quê?
porque será feito o metabolismo anaeróbio na atividade intensa. Só vai dar para usar glicose ali. Ou aminoácidos, né? O glicogênio muscular pode ser gasto em menos de 1 hora durante a atividade intensa. E, de novo, só para frisar, o glicogênio hepático serve como um reservatório de glicose para outros tecidos quando não há glicose disponível entre as refeições ou no jejum. Isto é especialmente importante para os neurônios do cérebro, que não podem usar ácidos graxos como combustível. Vou perguntar isso depois, né? Por que o glicogênio é importante, né? O glicogênio do fígado pode ser exaurido de 12 a 24 horas. Nos humanos, a quantidade total de energia armazenada na forma de glicogênio é muito menor do que a quantidade armazenada como gordura. Mas as gorduras nos mamíferos não podem ser convertidas em glicose e não podem ser metabolizadas anaerobicamente. Então, essa é uma pergunta maravilhosa para se fazer na prova, né? Já que a gordura armazenada tem muito mais energia por massa do que o glicogênio, por que a gente armazena glicogênio, então? Era para armazenar só gordura, né? Mas não dá para produzir energia anaeróbia a partir do ácido graxo. Eu preciso do oxigênio porque o ácido graxo não é metabolizado no citoplasma. Ele é metabolizado dentro da mitocôndria. E tudo que acontece dentro da mitocôndria precisa do oxigênio como aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. Então, não dá para converter ácido graxo em energia em anaerobiose. Se eu precisar correr, lutar, me esconder, mesmo em jejum, o glicogênio consegue fornecer energia para os meus músculos. Os lipídios, ácidos graxos, triglicerídeos que são armazenados, não. Os triglicerídeos não são solúveis em água, então eles não são liberados em grande quantidade no sangue, são liberados lentamente do tecido adiposo. Eles estão presentes dentro do tecido muscular também, né? Mais perto de onde são necessários. Por exemplo, quando você olha uma picanha, ela não tem aquele marmoreio nela, e é justamente esse marmoreio que está relacionado com a qualidade da carne. Aquela gordura ali é transformada em energia também, só que no exercício lento, gradual, não vigoroso e prolongado. Beleza. Agora, se eu precisar de energia rápida, fácil, eu preciso de algo que seja solúvel em água, para que se dissolva no sangue e seja transportado para todas as células e no entorno. Aí é a glicose. E eu preciso de energia rápida, então eu vou ter que fazer essa produção de energia em anaerobiose. Isso se chama glicólise. Qual que é o produto da glicólise? Piruvato. Esse piruvato acumula. Mas eu preciso de mais energia ainda. Então eu tenho que regenerar o NAD que eu gastei lá no piruvato. O NADH mais H+, que eu produzi a partir da produção ali, da degradação da glicose, na glicólise, precisa ser regenerada a NAD para manter o ciclo funcionando. O piruvato, então, é reduzido a lactato. Sabe aquela dor na academia, no primeiro dia que você vai na academia, que você fica sentindo? É acúmulo de lactato nos músculos. Porque quando você começou a malhar ali, não tem irrigação sanguínea dentro do músculo suficiente para você produzir a energia para levantar lá o peso. Seus músculos fazem glicólise. Produzem muito piruvato, então, a partir da glicólise. Eu preciso regenerar o NADH mais H+. Então eu uso esse NADH mais H+ para transformar o piruvato em lactato e sigo produzindo 2-ATP na minha glicólise. E aí no dia seguinte, dor muscular não tem jeito. Glicogênese é a síntese de glicogênio e glicogenólise é a quebra do glicogênio. Aqui algumas doenças do armazenamento de glicogênio, só a título de informação.
E o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, que nós temos comentado sobre ele, né? Antes de entrarem no ciclo do ácido cítrico, os esqueletos de carbono dos açúcares e ácidos graxos são convertidos ao grupo acetil da acetilcoenzima A, a forma na qual a maioria dos combustíveis entra no ciclo. Então, a glicólise está no citoplasma da célula, né? Aqui a célula, o núcleo da célula e a mitocôndria, presente no interior da célula aqui. A glicólise está aqui no citoplasma, né? Produz o piruvato. O piruvato entra aqui e é transformado em acetilcoenzima A. O ácido graxo estava lá no tecido adiposo, ou está aqui no marmoreio da sua picanha. Ele entra na célula, consegue passar tranquilamente pela membrana, porque a membrana tem características apolares também, né? E vem para o interior da mitocôndria. Aqui, ele é transformado também em acetilcoenzima A. Cada rodada ali de um ciclo transforma aí os 2 carbonos aqui do ácido graxo em acetilcoenzima A. Ó, 2 carbonos do acetil, 2 carbonos do acetil, 2 carbonos do acetil, 2 carbonos do acetil. Por isso que no ácido graxo tem muito mais energia do que na glicólise, né? Do que na glicose. Cada glicose gera 2 piruvatos. Um ácido graxo gera 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependendo do tamanho da cadeia, 12. Né? E assim que eles são transformados em acetilcoenzima A, entram no ciclo do ácido cítrico, que eu vou mostrar para vocês. Os carbonos de aminoácidos podem entrar também no ciclo do ácido cítrico, então é por isso que o nosso paciente que tem deficiências nutricionais perde massa muscular, porque ele está tendo dificuldades para obter energia. O piruvato derivado da glicólise é oxidado a acetilcoenzima A e CO2 pelo complexo piruvato desidrogenase. Então aqui já existe um gás que você expira o tempo todo, pelo complexo piruvato desidrogenase. Um grupo de enzimas localizado nas mitocôndrias de células eucarióticas e no citossol das bactérias. Então veja que aqui, ó, a glicose passa pela glicólise, produz piruvato, libera CO2, e dentro da mitocôndria aqui já existe a acetilcoenzima A sintetizada. O ácido graxo dentro da mitocôndria se transforma também em acetilcoenzima A. E os aminoácidos vão lá para a mitocôndria e se transformam em acetilcoenzima A também. Aí esse acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico. Produz quem? Elétrons. Quem que são esses elétrons aqui que eu já mostrei para vocês? Eles estão no NADH mais H+, e no FADH2, né? Como a própria figura mostra aqui, ó. Então eu posso escrever NADH e FADH2, mas também posso escrever elétrons. São os elétrons que vão pular pela cadeia de transporte de elétrons, produzindo energia. Essa energia bombeará prótons para o espaço intermembrana mitocondrial. Quando esses prótons que estão lá armazenados como a água armazenada numa hidrelétrica passam de volta para a matriz mitocondrial, giram as pás da ATP sintase. ADP mais fosfato inorgânico se transforma em ATP, a moeda energética, que vai lá e fornece energia para diversas outras reações bioquímicas do corpo. Então, esse metabolismo fica acoplado ao restante do metabolismo do corpo, que precisa de energia para acontecer. E sabe por que você está respirando agora? Para que essa molécula de oxigênio chegue lá na sua mitocôndria, pegue esses elétrons depois que eles pularam e se unam, se tornando uma molécula de água, H2O. Então você tem ali uma molécula de O2, né? O2.
O oxigênio, como nós vimos, tem 2 pares de elétrons livres, né? H+ tem ali, naquele local. Então, como é que isso aqui vai se tornar um H+ e pegar um elétron, né? Então, vamos dizer que aqui tem 4 H+, né? Aqui tem um elétron, né, do oxigênio, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eles atingiram o octeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui atingiu. E esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atingiu. Então, se tem H+ ali, esse oxigênio esse elétron, né, vai capturar o H+. Cada oxigênio vai atacar com seus elétrons o H+. Não é verdade? Cada um deles ataca 2 H+. Vou fazer só a bolinha aqui. E aí eu produzo 2 moléculas de água. Isso porque se eu deixar esses elétrons aqui, transitando livremente, eles vão lá na minha molécula de DNA mitocondrial, por exemplo, né? E desestabilizam a molécula de DNA mitocondrial. Bate aqui igual uma bola de sinuca. Quando você estoura a sinuca, pá, explode. Acaba com o DNA mitocondrial, a mitocôndria morre. Sua célula vai conseguir gerar energia? Vai ficar mais difícil, né? E é por isso que o oxigênio é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. Preciso dele lá. Quando não tem oxigênio, nem entra na cadeia de transporte de elétrons. Porque o risco desse elétron circulando aqui é muito grande. Quando não tem oxigênio, a gente só fica por aqui, ó. Só faz isso. E acumula lactato, que depois vai ficar doendo no seu músculo. Então o piruvato não vem para cá. Para não correr o risco de ter essa grande quantidade de elétrons sendo produzida sem o oxigênio para capturar esses elétrons depois. Isso aqui é o problema que a gente fala que são os radicais livres, né, gerados. E esses radicais livres danificam demais o nosso corpo. Vocês lembram da ATP sintase, né, que eu comentei nas aulas passadas? Ela funciona como uma turbina, girando 360 graus para produzir ATP, assim como a hidrelétrica. Durante a glicólise, 2 NAD+ são convertidos a 2 NADH mais H+. São esses H+ produzidos que acabam sendo represados em um espaço especial da mitocôndria para posteriormente girar as pás da ATP sintase. Aí, novamente, aquele procedimento, a descrição do processo para vocês, né? Essa é a matriz mitocondrial, essa é a cadeia de transporte de elétrons. Essa cadeia de transporte de elétrons, conforme o elétron pula entre essas proteínas, produz energia, bombeia os prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então aqui fica cheio de prótons, né? H+. Ok. Esses prótons, quando passam por transporte ativo, né, do espaço mais concentrado para o menos concentrado, que é a matriz mitocondrial, giram as pás da ATP sintase. E aí produz o ATP. Tá? Assim que funciona a coisa. O ciclo do ácido cítrico só serve para quê? Pegar os elétrons da acetilcoenzima A lá e guardar esses elétrons no NADH e no FADH2. NADH e FADH2 depois fornecem os elétrons aqui para a cadeia de transporte de elétrons e conforme os elétrons saltam, produzem energia. Aí eu não vou entrar em detalhes, mas essa é a descarboxilação do piruvato para que ele se torne acetilcoenzima A. Se tiver curiosidade, o piruvato entra aqui, entra na mitocôndria, né? Isso aqui está dentro da mitocôndria, e aí ele vira acetilcoenzima A por meio desse complexo enzimático formado aí por 3 enzimas. O que eu quero que você saiba é que piruvato entra na mitocôndria e se torna acetilcoenzima A. E esse é o ciclo do ácido cítrico propriamente dito. Depois que obtém-se a acetilcoenzima A no interior da mitocôndria, ela passa por essa série de reações
cujos produtos são NADH e FADH2. Aqui nós não precisamos entrar no mérito do que entra, do que sai. Eu sei que essa aqui é a porção acetil da acetil coenzima A. Né? E isso aqui veio do piruvato, veio do ácido graxo, veio de aminoácidos, por exemplo. Ok? E gerou aqui os NADH e o FADH2, que são também elétrons que vão lá para a cadeia de transporte de elétrons, né? Você já sabe, já conseguiu memorizar. Mas a acetilcoenzima ela é condensada aqui no oxaloacetato, que já está no ciclo, e se torna citrato. Citrato depois perde uma molécula de água e é isomerizado, né, pela aconitase em cis-aconitato. O aconitato sofre uma reidratação, se torna isocitrato. O isocitrato sofre uma descarboxilação, se torna alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato perde outro gás carbônico aqui, outra descarboxilação, se torna succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A é transformada pela succinilcoenzima A sintetase em succinato. Aqui já libera um GTP, que é semelhante a um ATP. O succinato se transforma em fumarato por ação da succinato desidrogenase e já produz um FADH2, elétron. Né? Aqui nesses passos aqui que eu comentei anteriormente também já produziu NADH. Tá? O fumarato se torna malato pela enzima fumarase, aí não produz nada, é só uma mudança conformacional mesmo. E malato é transformado em oxalacetato, reiniciando o ciclo, produzindo de novo NADH. Esse é o ciclo do ácido cítrico. Não precisa decorar isso que eu falei tudo. Eu quero que você saiba que é produzido NADH e FADH2, que são elétrons que vão complexos para cadeia de transporte de elétrons. Isso eu quero que você saiba. Aqui aquele exemplo, né? Nossas células, por meio da glicólise, possuem um saldo líquido de 2 ATP. Durante o esforço físico, não conseguimos oxigenar corretamente os tecidos. Glicólise será executada em alta. Vai acumular muito piruvato. O acúmulo de piruvato vai inibir completamente a via. O que fazer? Então, quando a glicólise passa a ocorrer em alta no músculo que não está sendo oxigenado, acumula piruvato. Piruvato é transformado então em lactato e eu consigo regenerar o NADH mais H+, a NAD+, para que ele continue degradando a glicose. Aí gera mais piruvato. E aí vai acumulando lactato em vez de piruvato nas suas células. E ele nem se atreve a entrar na mitocôndria para que ocorra o ciclo do ácido cítrico, porque já que não tem oxigênio como aceptor final dos elétrons da cadeia de transporte de elétrons, entrar naquele ciclo é suicídio, porque serão produzidos diversos radicais livres. Aqui o CO2, que produz uma glicólise lá, mas produz aqui também. É esse CO2 que você está expirando aí, ó. É o CO2 que é produzido aqui. Tá? A cada rodada do ciclo do ácido cítrico, 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e uma de GTP, que equivale a uma de ATP. E 2 moléculas de CO2 são liberadas em reações de descarboxilação oxidativa. Aqui, todas as reações do ciclo estão representadas como se elas ocorressem em apenas uma direção. Lembre-se, entretanto, que a maioria das reações são reversíveis. Agora pense, isso aqui acontece dentro da mitocôndria. Uma célula, sei lá, tem umas 20 mitocôndrias. Você tem quantas milhões de células? E 2 moléculas de CO2 estão sendo produzidas em cada vez que esse ciclo acontece dentro da mitocôndria. E ele acontece diversas vezes, né? É por isso que você solta tanto CO2. Aqui, toda a produção energética a partir de uma molécula de glicose, até que ela seja convertida lá em 2 piruvatos, que viram 2 acetilcoenzima A e passam pelo ciclo do ácido cítrico. Os 2 acetilcoenzima A passam pelo ciclo do ácido cítrico. Então, de uma glicose, eu consigo produzir 30 a 32 ATPs.
É bastante energia a partir de uma glicose, né? Aqui uma demonstração de que o ciclo do ácido cítrico também é anabólico. Então, por exemplo, o oxalacetato pode ser utilizado para produzir fosfenolpiruvato, né? Que é um intermediário lá da glicólise. Esse fosfenolpiruvato vira glicose na gluconeogênese, que acontece no fígado. Então, o ciclo do ácido cítrico também é anabólico, também cria proteínas, sintetiza proteínas. Esse fosfenolpiruvato pode ser utilizado para produzir aí serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano, que são aminoácidos. Biossíntese de aminoácidos. O oxalacetato pode ser utilizado para produzir asparagina e depois pirimidinas. As bases pirimídicas são bases nucleotídicas que são usadas para construir a molécula de DNA, né? O alfa-cetoglutarato pode se tornar glutamato e aí produzir as bases púricas, que também constituem o DNA, né? Os nucleotídeos. O glutamato pode ser utilizado para produzir arginina, prolina e glutamina, outros aminoácidos. O succinilcoenzima A vai virar o grupo M e porfirinas, por exemplo, a hemoglobina. É utilizado para produzir o grupo M, que segura o ferro que está dentro da proteína hemoglobina. O citrato pode ser utilizado para a biossíntese de ácidos graxos e de esteróis. Então, o ciclo do ácido cítrico e aquela malha metabólica que eu mostrei para vocês lá no segundo slide está conectado, né? Algum problema numa enzima dessas pode atrapalhar completamente o metabolismo do nosso paciente. O ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, é uma via catabólica central e praticamente universal, por meio da qual os compostos derivados da degradação de carboidratos, gorduras e proteínas são oxidados a CO2. Nós vimos ali a produção de CO2, né? E a produção dos elétrons. Com a maior parte da energia da oxidação temporariamente armazenada nos transportadores de elétrons, FADH2 e NADH. Durante o metabolismo aeróbio, esses elétrons são transferidos ao oxigênio e a energia do fluxo de elétrons é capturada na forma de ATP, por meio da maravilhosa ATP sintase. A acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico, lá dentro, o piruvato entra na mitocôndria e é transformado em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico. Quando a citrato sintase catalisa sua condensação com oxalacetato para a formação de citrato. Então ele já entra sendo condensado com oxalacetato, para depois ser transformado novamente em oxalacetato. Em 7 reações sequenciais, aqui é o resumão do ciclo do ácido cítrico para você, tá? Em 7 reações sequenciais, incluindo 2 descarboxilações, o ciclo do ácido cítrico converte citrato a oxalacetato e libera 2CO2. A via é cíclica, de modo que os intermediários não são exauridos para cada oxalacetato consumido na via, um é produzido. Para cada acetilcoenzima A oxidada pelo ciclo do ácido cítrico, o ganho de energia consiste em 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e um nucleosídeo trifosfato. NADH e FADH2 fornecerão elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, e assim sucessivamente. Além da acetil-CoA, qualquer composto que origine o intermediário do ciclo do ácido cítrico com 4 ou 5 carbonos, por exemplo, os produtos da degradação de muitos aminoácidos, podem ser oxidados pelo ciclo. Então, quando o paciente tem deficiências nutricionais, problemas hepáticos que impedem que esses metabólitos cheguem nas células, problemas de circulação, as proteínas dos músculos são transformadas em energia. Então, a pessoa emagreceu, né? Esse é um indício de alguma patologia, por exemplo, envolvendo o metabolismo. E aí você já tem que ficar atento. Porque os aminoácidos, como nós já estudamos, integram as proteínas, que são estruturas extremamente especializadas, né? Não é para gastar. Você consome
Você produz energia com parte dos aminoácidos consumidos na dieta, mas é porque eles estão em excesso. Então, se está havendo algum gasto de aminoácidos, né, emagrecimento, perda de massa muscular, é porque alguma coisa está errada. O ciclo do ácido cítrico a gente chama de anfibólico, por quê? Porque ele serve tanto para o catabolismo, né, que é a oxidação lá do acetilcoenzima A, quanto para o anabolismo. Intermediários do ciclo são usados para fazer aminoácidos, para fazer porfirinas, para fazer ácidos graxos. Aquela glicose em excesso da sua alimentação vai se tornar ácido graxo, vai se tornar molécula de armazenamento, né? E aí, deixei um vídeo para vocês verem onde é que acontece a glicólise e onde é que acontece o ciclo do ácido cítrico. Está muito bem explicadinho. Não vou assistir com vocês não, porque eu acho que eu já falei bastante hoje, né? Vocês devem ter ficado cansados de me escutar. Ah não, foi só 1 hora. Mas tudo bem, dúvidas, sugestões, comentários, ficamos por aqui. Sem mais para o momento, então, um excelente dia, uma excelente semana, fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, professor. Valeu.